assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, em um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. É esse texto que nós vamos estar explanando agora para vocês. Nesse texto, irmão, nós vamos falar de vida espiritual. Tá? Nós vamos falar de espiritual e de visão espiritual. Nós vamos falar da primeira visão que João teve. Para os irmãos entenderem, o livro de Apocalipse, ele foi escrito aproximadamente entre o ano 95 ou 96 depois de Cristo. Quem reinava em Roma nesse período? Um imperador chamado Domiciano. Há muito tempo se acreditava que Domiciano era um dos mais cruéis imperadores romanos. E eu também sou formado em história. E a gente sabe que quando se fala de história, a gente precisa de uma coisa para a gente fazer história: de documentos. Sem documentos fica difícil de você falar o que está acontecendo na história. E assim, e nós sempre dizíamos: olha, Domiciano foi um dos piores e dos piores imperadores que esteve em Roma. Só que a gente não tinha muitos documentos para comprovar isso. Quando foram analisar os documentos, quando foram pesquisar os documentos, descobriram que ele não era tão cruel assim. Não é? Então, provavelmente, ele não fez uma campanha de perseguição à igreja, como muito tempo foi falado, tá? Isso a gente consegue falar com firmeza. Né? Ninguém disse que Domiciano fez uma campanha sistemática de perseguição aos cristãos. Então, isso não houve. O que houve nesse período? Perseguições em determinados locais. É isso, Edson? Na sua época dizia que ele era um dos piores também? Então, hoje você faz história também, sabe que se não tiver documentos, fica difícil. Os documentos que existem não falam isso. Então, provavelmente, houve perseguições em locais separados. Ou seja, os governadores, os prefeitos, né, as pessoas que eram responsáveis para cuidar, procônsuls, que eram responsáveis para cuidar de determinada região, essas pessoas sim perseguiram. Muitas delas, não todos. Então a perseguição estava acontecendo esporadicamente. Mas tem uma coisa que ele sim, isso aconteceu com o Domiciano. Ele tentou, pelo menos, ser adorado em vida. Porque os imperadores romanos, eles eram adorados como deuses depois que eles morriam. O Domiciano sim tentou fazer isso ainda vivo. Ele gostava de ser chamado de Senhor e Deus. Então, nesse ponto, né, isso é real, teve historiadores que escreveram isso, que Domiciano tinha preferência por ser chamado pelas pessoas como Senhor e Deus. Tá? E isso daí reflete no Apocalipse, isso sim a gente consegue refletir. Então, irmãos, João, por causa dessas perseguições esporádicas, que estava uma delas acontecendo na Ásia Menor, João foi preso e depois exilado para uma ilha que ficava próxima a Éfeso, chamado Pátimos. Era um exílio temporário, mas era um exílio. Provavelmente, por João ser uma pessoa de idade, ele não teve o exílio mais severo.
por causa disso. Talvez as pessoas viram a idade dele e falaram assim, não precisa dar para ele o mais severo não, porque ele já está com a idade muito avançada. E realmente João tinha uma idade muito avançada nessa época. E devido a isto, ele recebeu como punição um exílio temporário. E, gente, ele não ficou num calabouço, não, tá? Tudo bem, isso aí também já foi dito, viu? Ele ficou num calabouço, acorrentado. Não, ele ficou numa casa lá. Tá? Tinha uma cidade lá, em Pátio. Era uma cidade pequena, tinha até templo de adoração ao imperador. Mas era uma cidade pequena. E, de certa forma, as pessoas poderiam ir visitá-lo. Ele não poderia sair de lá durante esse tempo. Ainda assim, existia muitos benefícios que ele perdia. Então tinha pouca comida, tudo era regrado, tudo era controlado, que fazia com que uma pessoa de idade, por exemplo, tivesse que sofrer bastante. Então ele não estava no bem bom não, mas também não estava em calabouço, porque certamente ele não aguentaria se ele ficasse acorrentado em algum calabouço. Então ele podia andar, ele podia sair, poderia escrever se ele quisesse, mas ele não poderia sair enquanto exilado da ilha. Isso ele não poderia. Tudo indica que depois ele saiu. Tá? Nós não temos certezas absolutas, mas tudo indica que depois ele saiu. Mas quem é esse João? Esse João, gente, é o apóstolo João. E olha o que ele começa dizendo aqui. Eu, João, ele não diz mais nada. Ele não diz eu, João, apóstolo. Ele não fala isso. Aliás, ele nunca diz isso. Ele não fala eu, João, aquele apóstolo que Jesus mais amou, ele também não fala isso. Na carta dele ele fala, sem citar o nome dele, de um discípulo que Jesus amava, que nós sabemos que é ele. Mas ele mesmo não dá esse nome para si. Ele não se diz apóstolo. E tem uma hora que quando ele vai escrever as cartas dele, ele fala assim, eu sou um ancião, eu sou um presbítero, sou um ancião. É o máximo que ele fala de si. Quem é que fala de João? Os outros. Nós tivemos um encontro sexta com os líderes e diáconos. E lembra que eu falei para vocês? O que eu falei para vocês? O humilde nunca sabe que é humilde. Não é? Porque ele não se concentra em si. Ele não fica pensando muito em si. Essa é a pessoa humilde. O João era assim. Ele não se concentrava muito nele. Então, quando nós lemos aquilo que ele escreve, de certa forma, ele não fica muito falando de quem ele era, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo. Mas eu vou falar para vocês um pouquinho quem era esse João. Esse João, gente, esteve com Jesus na transfiguração. Quando Jesus esteve no Monte da Transfiguração, somente ele, Pedro e Tiago estiveram com Jesus naquele monte. E ele viu a glória do Jesus transfigurado. Uma experiência única que Deus deu para ele. João fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Porque Jesus tinha lá aquelas pessoas que o seguiam somente porque Jesus fazia milagre. Jesus tinha aquelas pessoas que prestavam atenção nas palavras que ele dizia. Tinha os seus discípulos mais distantes. Jesus tinha alguns discípulos mais chegados. Jesus tinha um corpo de apóstolos que estava com ele. E dentro do corpo de apóstolos existiam 3, que eram mais chegados ainda a Jesus. E quem eram esses 3? Pedro, Tiago e João. É desse João que nós estamos falando aqui. Quando Jesus esteve na cruz, Jesus olhando para João, dá a João o cuidado da mãe dele. Gente, Jesus não ia dar o cuidado da mãe dele para qualquer um. Chega para João, João, cuida dela. Ela é sua mãe agora. Falou Maria, ele é teu filho agora. Cuidem um do outro. Olha de quem nós estamos falando. Olha de quem nós estamos. Irmãos, quando nós vemos essa trajetória na vida de João, nós começamos a entender o porquê que Jesus deu para ele, talvez, a maior revelação da sua pessoa. Porque nós não encontramos em lugar nenhum uma descrição tão gloriosa de Jesus quanto a que nós vemos no livro de Apocalipse. E foi para João que Jesus deu. Tem uma coisa que é importante falar para vocês desde já. Irmãos, se você quiser ter experiências únicas com Deus, puxa vida, eu sirvo a Jesus há tanto tempo e às vezes eu não tenho assim experiências com Deus. Pelo menos experiências que sejam marcantes. Ontem, no encontro daqui dos jovens, fizeram um podcast e os missionários tiveram que responder essa pergunta, porque não teve jeito. Eu sabia que essa pergunta ia surgir, porque todo mundo quer saber. A gente quer saber qual foi a experiência mais marcante que você teve no campo missionário. Foi ou não foi? Não teve essa pergunta? Depois perguntaram assim, mas agora a gente quer saber qual foi a experiência mais marcante na tua vida. Foi no teu, teve 2, inclusive. Qual foi a experiência mais marcante no ministério? Aí depois perguntaram, não, a gente quer saber agora a mais marcante na tua vida. Não é assim?
Porque as pessoas acham importante ter esses momentos. Isso não acontece todo dia, a gente sabe disso. Isso não acontece todo dia. Mas todos nós desejamos ter experiências que nos marcam na presença de Deus. E Deus nos dá essas experiências. Mas como que essas experiências vêm? Elas vêm, primeiro, pela soberania de Deus, pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus. Isso é insubstituível. É Deus que decide. Só que também, irmãos, nós, como humanos, nós temos que fazer a nossa parte. Se você quer ter experiência com Deus, mas você quer ficar o dia inteiro no computador, fica difícil. Se você quer ter experiência com Deus, mas passa o tempo todo vendo TV, também fica difícil. Como que nós queremos ter grandes experiências com Deus, se nós não passamos tempo com Ele? As experiências com Deus, elas vêm quando nós estamos próximos de Jesus. Ou seja, vocês acham que foi do nada essas experiências de João? João já seguia Jesus há um bom tempo. João já tinha aprendido com Jesus, João já tinha visto os milagres de Jesus. Quando chegou na sua idade avançada, quando ele estava exilado numa ilha, Jesus, por sua soberania, por seu amor, falou assim: agora eu vou conceder a este meu servo, que tem sido fiel até agora, a uma das maiores experiências da sua vida. Então, irmãos, se você quer crescer nas experiências com Deus, você tem que estar próximo de Deus. Para estar próximo de Deus, nós temos que confiar nele. João, ele, ainda assim, como um servo humilde do Senhor, simples, quando escrevia suas cartas, falou: irmãos, amem uns aos outros. Era a mensagem que ele trazia: amem uns aos outros. Era isso que ele dizia. E chegou o momento em que ele mais precisou, Deus concedeu a ele essa grande experiência. Dizem, isso daí faz parte da tradição, nós não temos como confirmar, mas dizem que João, antes de ir para a ilha de Patmos, foi jogado num caldeirão de óleo fervente. Tá bom? Mas isso faz parte da tradição. Nós não temos certezas absolutas se isso aconteceu. E dizem que ele saiu ileso. Alguns escritores dizem isso. Olha que experiência que esse homem teve com Deus. Vou perguntar para ele. Vou perguntar para ele quando eu estiver lá com Jesus. Fala de João. João, você realmente foi colocado num caldeirão? Porque eu não sei, gente. Eu não tenho certeza absoluta, não. Você foi mesmo e saiu ileso? Ele vai falar. A gente vai ter certeza. Ele vai falar: fui. Ou ele fala: não fui. Isso aí as pessoas que criaram. Os cristãos que criaram essa tradição. De qualquer forma, não é uma tradição incompatível com o tipo de vida que ele teve. Porque ele era um homem que tinha muitas experiências com Deus. Se ele não teve a experiência do caldeirão, eu acredito que ele teve. Se ele não teve, essa daqui a gente tem certeza. Por quê? Porque ele escreveu sobre ela. Mas olha como que ele se identifica. Eu sou companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Irmãos, ter vida espiritual não isenta ninguém de passar por sofrimento. Viu? Passar por sofrimento não desqualifica ninguém. Aliás, faz parte de quem realmente serve Jesus de verdade. Sabe por quê? Porque esse mundo é hostil. Esse mundo é hostil. Nós não somos cidadãos dele, por isso às vezes nós somos um corpo estranho ali no meio dele. E aí eles nos rejeitam, nos perseguem, nós sofremos incompreensões. Mas por quê? Porque nós estamos com Jesus. Uma vez Pedro disse assim, falou assim: olha, esse mundo é de sofrimento. Pedro falou claramente. E você pode sofrer por ter uma vida toda contrária à palavra de Deus. Ele fala: já que você vai ter que sofrer, para que sofrer como criminoso? Mas se você sofrer como justo, essa é a palavra de Pedro. Mas se você sofrer como justo, não se entristeça com isso. Mas glorifica a Deus que está nos céus. Jesus disse uma vez, falou assim: olha, o servo não é maior que o Senhor. Se ele passou por aflições, nós também passaremos. Faz parte da vida cristã, gente. Só que tem um porém. Você pode sofrer aflição, mas você não é derrotado. Isso não. Viu? Você pode sofrer incompreensão, mas Jesus te compreende. Você pode passar por uma luta gigantesca, mas você nunca é esmagado por ela. Porque você tem um Jesus que cuida de você. Porque você tem um Jesus que está olhando por você. E olha o que ele disse mais uma vez, olha o que ele fala.
No grego, para vocês terem ideia, só para vocês terem uma ideia, na língua grega, só tem uma preposição. Quando a gente vai traduzir no português, a gente não consegue fazer isso. Mas está assim, olha, no sofrimento, no reino e na perseverança. Então, é uma preposição para as três na língua grega. Isso quer dizer o quê? Que os três estão juntos e não separados. Então está aqui, olha o que ele está falando. Eu sou o companheiro de vocês, no sofrimento de vocês, no reino e na perseverança. Em Jesus. A igreja de Jesus reina? Reina. A igreja de Jesus é o reino, está ali no reino de Deus? Sim, a igreja de Jesus está no reino de Deus. Mas como ela está? Através das suas lutas. Viu? Você reina com Jesus. Você já está desfrutando das bênçãos do reino de Deus quando você crê em Jesus. Você já é um filho do rei. Só que às vezes as pessoas falam, já se eu sou filho do rei, então eu vou ter que ter uma vida de gastança. Não é? Só que olha o que está dizendo aqui. Sim, você é filho do rei. Mas você é filho do rei no sofrimento porque o teu rei sofreu. O teu rei não foi milionário. Apesar de ser o dono da prata e do ouro. Viu? Guardem isso. Às vezes nós confundimos. Uma vez eu escutei um irmão falando assim, eu fiz um elogio, né? Falei, irmão, seu carro é muito bonito. Eu falei para ele, na maior simplicidade, ele falou assim, é claro, eu sou filho do rei. Foi a resposta que ele deu. Não, daí, se ele tivesse lido a pouco, ele fala, se você é filho do rei mesmo, não é o carro que vai decidir isso, não. É o quanto você sofre por Jesus. Será que nisso você está pronto? Porque olha o que está aqui, olha. No sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. É o que diz a palavra de Deus. Você reina é com sofrimento. Você reina é passando por lutas. Jesus, glorifica o nome dele na tua vida, é também nos momentos de lutas que nós passamos. Então, irmãos, ao invés de você se desesperar, confia. Confia. Porque Jesus diz assim, ó, olha o que o apóstolo Paulo fala nas cidades que ele ia. Tem um versículo lá em Atos 14, do 21 ao 22, ele fala assim, olha, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Mas olha o que ele dizia, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Passar por lutas, irmãos, não quer dizer que você é inferior. Passar por lutas não quer dizer que Deus não te ama. Passar por lutas não quer dizer que ninguém está olhando por você. Passar por lutas não quer dizer que você é uma pessoa que está ali jogado. Não! Passar por lutas, muitas vezes, tem a ver por você fazer o que é certo. Por você ser cristão de verdade. E às vezes nós pagamos o preço por fazer aquilo que é certo. Mas lembre disso. Jesus não esqueceu de você. Ele está olhando, gente. Ele está olhando cada detalhe. O que Jesus disse para João? Olha o que ele disse. Primeiro fala que ele foi para a ilha de Pátimos, né? Por causa da pregação, por causa do testemunho de Jesus. E fala uma coisa extremamente importante. Ele estava, olha onde ele estava, numa ilha, exilado. E ele foi encontrado no Espírito. Ou seja, o Espírito Santo atua em João, concedendo a ele, sabe o quê? A capacidade de profetizar. É isso que ele estava recebendo. A capacidade de profetizar no nome de Jesus. Nesse ponto, o João se aproxima muito dos profetas do Antigo Testamento. Deus o capacitou para profetizar. Deus o capacitou para ter visões celestiais. Deus o capacitou para ver as coisas que em breve há de acontecer. Mais uma vez eu vou dizer para vocês, você quer ter experiências com Deus? Seja cheio do Espírito Santo. Você quer ter experiência com Deus? Busca a presença de Deus. Você quer ter experiência com Deus? Passa tempo com Ele. Passa tempo com Ele. Gasta tempo na presença do Senhor. Eu vou fazer um desafio para você aqui. Vou fazer esse desafio, porque eu acredito que isso é real. Se você tem o costume de orar uma vez por semana, começa a orar 2. Quando você começar a orar 2, começa a orar 3. Ah, mas se você ora 10 minutos, eu te desafio a orar 20. Irmãos, se você começar a crescer na sua vida de oração, se você começar a crescer na leitura da palavra de Deus,
coisas diferentes vão acontecer na tua vida. Coisas diferentes vão acontecer. E experiências maiores você terá com Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais experiências você terá com Ele. Quanto mais você se achegar à presença do Senhor, mais Ele vai tocar na tua vida, mais Ele vai te encher da presença dEle, mais Ele vai te colocar com fervor espiritual e mais experiências você vai ter com Ele. E as suas experiências com Ele são suas. E é exatamente naquilo que você precisar, exatamente naquilo que for importante para você. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor. Dia do Senhor é domingo, tá? Tá bom? É domingo aqui. Viu? Domingo, é por isso que na igreja ficou muito... Gente, nós lemos isso em Coríntios, nós lemos em diversas partes, que era no primeiro dia da semana que os irmãos se reuniam. Desde o primeiro século foi assim. Então, o dia de reunião dos cristãos foi no domingo. Depois, o imperador lá acabou oficializando quando o cristianismo virou religião oficial. Depois, o Constantino fez isso. Mas a igreja já se reunia no domingo. O império depois só oficializou. Lá na frente, lá no século IV. Então, o domingo, desde o início da fé cristã, foi o dia de reunião dos santos. O dia da ceia, o dia que nós recolhíamos, fazia as doações para os cristãos pobres. O dia de adoração do cristianismo, desde o seu começo, foi o domingo. Isso é bom ficar muito claro para vocês. De vez em quando eles faziam, quando eles podiam ir na sinagoga, eles iam no sábado. Depois que eles foram expulsos da sinagoga, aí ficou no domingo mesmo, não teve jeito. Tá bom? Mas enquanto eles podiam ir para a sinagoga ou para o templo, enquanto os cristãos podiam ir no templo, adorar no templo, vocês viram lá no começo de Atos, Pedro indo para o templo, para a oração, vocês lembram disso, em Atos 3? Então eles iam para o templo quando eles podiam. Depois que foram proibidos, aí eles tiveram que se reunir mais no domingo mesmo. O domingo é o dia em que o cristão se reúne para adorar ao Senhor. Então aqui o dia do Senhor é o domingo. E aí o que o Espírito, o que o anjo do Senhor fala para João? E Jesus, né? Escreve. Porque lembra do início? Deus, Jesus, o anjo, João e nós. Lembra da cadeia? A cadeia de revelação? Que é o que acontece aqui. Então, escreve num livro que você vê e envia a estas 7 igrejas, que nós vamos estudar as 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o que é para João fazer com a experiência dele? Escrever. Então por que João escreveu? Irmãos, por que João escreveu o Apocalipse? Porque Jesus mandou. Foi por isso. Por que ele escreveu? Porque Jesus falou para escrever. No 19, vamos lá para o 19. Escreva, pois as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Escreva. E o que João fez? Escreveu. Irmãos, por que nós obedecemos a Deus? Porque Deus mandou obedecê-lo. Por que nós temos que amar uns aos outros? Porque Deus mandou amar uns aos outros. Irmãos, nós não vamos inventar nada aqui. Por que nós oramos? Porque Jesus mandou orar. Orem ao Pai que está nos céus. Foi Ele que disse. O que a igreja faz? Ela obedece o que Jesus manda. Você quer ter segurança na tua vida? Obedece o que Jesus manda. É simples. Simplesmente ouça. Quando eu digo simples, eu não estou dizendo que é fácil, não. O mandamento é simples. Às vezes não é tão fácil. Eu sei disso. Todos nós somos humanos aqui. Mas nós temos sim a oportunidade de servir a Jesus e obedecendo ao que Ele mandou. Então Jesus compartilha conosco, né, essas experiências que Ele concede àqueles que estão próximos a Ele, àqueles que o obedecem, àqueles que se aproximam dEle. Quer crescer com Jesus? Passe tempo com Jesus. E aí ele começa a ver. E aí o Senhor começa. E olha o que ele vê. Voltei-me para ver quem falava comigo. A voz que mandava ele escrever. E ele olha. O que ele vê quando ele olha, gente? Primeira coisa que ele vê. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Vou dizer mais uma vez qual é a chave de interpretação do Apocalipse. Chave de interpretação do Apocalipse não é a nossa curiosidade. E não é o nosso achismo. Pronto, tem que ficar isso muito claro isso. Não é você ficar imaginando coisas no futuro
e a gente colocar isso como interpretação do Apocalipse. Todo mundo que pensou no futuro para interpretar o Apocalipse, errou. A chave para interpretar o Apocalipse é o Antigo Testamento. Você nunca vai entender o Apocalipse sem entender o Antigo Testamento. Então a chave para o Apocalipse não está no futuro, está no passado, gente. Para entender o Apocalipse, tem que entender o Antigo Testamento. Tá bom? Então quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem, irmãos, é uma pessoa que Deus mostrou para Daniel. Para Daniel, como o Filho do Homem que nos últimos dias se apresentaria para Deus. É uma profecia de Daniel. Então quando ele vê o Filho do Homem aqui, ele está lembrando de Daniel. De Daniel. Eu fico, tem coisas assim... Eu tenho que falar isso para os irmãos. Eu estou evitando algumas coisas, mas eu vou falar para os irmãos. Os irmãos, a gente tem pessoas que têm experiência com Deus e fala que teve experiência com Deus. Quando você vai ver a experiência, ela está longe do que a Bíblia diz. Você olha aquilo e fala, mas onde tem base bíblica para aquela experiência? Mas ele fala, não, mas é minha com Deus. Aí você olha, às vezes é contrário à Bíblia. Aí quando a gente olha uma coisa dessa, a gente fala assim, irmãos, você olha uma coisa dessa e a pessoa coloca a experiência dela acima da Bíblia. Uma vez eu estava dando aula de teologia e eu trouxe uma interpretação de um texto bíblico para alunos que estavam estudando teologia. Eu trouxe uma interpretação dentro do contexto bíblico. E uma pessoa se levantou de uma igreja neopentecostal e ela trouxe uma outra interpretação e ela mudou a interpretação dela por causa da experiência dela. E aí eu perguntei, mas por que você interpreta assim? Ah, porque eu tive essa experiência com Deus. Daí eu olho, mas não é o que o texto está dizendo, eu falei para ela. Mas não é, não, mas se eu tive essa experiência, é desse jeito que o texto tem que dizer. Aí eu expliquei para ela, falei, irmã, deixa eu explicar uma coisa para a irmã. Se você colocar a sua experiência acima da palavra de Deus, você vai ter um monte de problema na tua vida. A tua experiência tem que estar debaixo da palavra de Deus. Irmãos, toda experiência, para ela ser espiritual, ela tem que estar debaixo da palavra de Deus. Sabe o que acontece quando a pessoa coloca a experiência dela acima da Bíblia? Ela inventa uma seita. Todas as pessoas que criaram seitas, criaram baseado em experiência que elas tiveram acima da palavra de Deus. É só você pesquisar. Pesquisa para vocês verem. Façam pesquisa e vocês observam. E todas colocam a sua experiência acima da palavra de Deus. Todas elas. Se colocar a experiência acima da palavra de Deus, nós só vamos errar. E vamos nos afastar de Deus. As experiências são válidas e são verdadeiras, mas elas não podem estar acima da palavra de Deus. Então, a experiência de João aqui, ela está inteiramente baseada no Antigo Testamento. Do capítulo 1 ao capítulo 22. Inteiramente. Tudo que João escreveu, gente, tem relação com o Antigo Testamento. Ele não inventou nada. O coração dele era cheio da palavra de Deus. E a visão que ele tem, todas elas, tudo que João viu, você encontra a passagem no Antigo Testamento sobre elas. Todas. Tudo que ele viu. Você consegue remeter a passagens nos livros do Antigo Testamento. Especialmente 3. Zacarias, Daniel e Ezequiel. E outros também. Então o que ele viu aqui? Ele viu Jesus, o Filho do Homem, no meio dos candelabros. No versículo 20 ele fala o que são os candelabros. O que são os candelabros, gente? São as igrejas. É uma forma de associar a igreja com o templo. Onde ficava o candelabro no Antigo Testamento? Ficava no lugar santo. Tinha um candelabro lá. E aí o João vê o Filho do Homem no meio desses candelabros. Aqui, ó. Olha o que João viu. Eu vi 7 candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. Jesus estava no meio da igreja. Mas Deus é onisciente. E quem disse que Jesus não está no meio da igreja? Se foi isso que João viu. Jesus no meio da igreja. Não é? Então, irmãos, Jesus está no nosso meio. Jesus está no meio dos candelabros. Ele está andando entre os candelabros. É o nosso Jesus. E os candelabros são as igrejas. Especificamente aqui as 7 igrejas, mas elas representam todas as igrejas em todas as épocas. Então Jesus anda no nosso meio, viu? Olha a dimensão espiritual da igreja, que eu vou terminar o sermão contando dessa dimensão espiritual da igreja.
Então Jesus estava andando no meio da igreja. E olha que Jesus que ele viu. Irmãos, outra dica, tá? Olha aí, eu vou dar um monte de dica de interpretação. Vocês vão ficar expert em Apocalipse. Toda vez que vocês lerem o Apocalipse, cuidado com os detalhes. Por quê? Porque a gente foca tanto numa pequena palavra e se esquece do todo. João não escreveu pequenas palavras, ele escreveu uma mensagem. Ele estava trazendo uma mensagem para as pessoas. Então, eu vou começar a ler para vocês, olha o Jesus que ele viu. Quem foi o Jesus que ele viu? Eu vou ler para vocês o Jesus que ele viu. Ele viu assim, ó: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Olha como ele viu. Com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Ele viu Jesus na sua glória. Quem que ele viu? O Jesus ressuscitado. Ele não viu Jesus como ele tinha visto 3 anos, quando ele serviu Jesus. Não, ele viu Jesus glorificado. Então, o que eu faço, pastor? Você tem que ler tudo. E entender tudo. Mas eu estou preocupado aqui, eu quero entender o que é esse branco como a lã. Irmão, se você ficar preocupado com o pequeno detalhe, você vai esquecer da mensagem. E aí a gente erra na hora de interpretar o Apocalipse. Ele viu Jesus assim, é o todo que vale. E não um pedaço, é o todo que vale. Ele viu Jesus glorificado. Foi a experiência que Deus deu para ele, gente. Ele servia Jesus, ele amava Jesus, e Jesus se mostrou para ele em toda a sua glória. É uma experiência de alguém que está próximo de Deus. Foi isso que ele viu. É isso que está acontecendo com ele. Ele estava sofrendo, gente. Ele estava passando por um exílio. Ele estava passando por dores, ele estava passando por aflições. As igrejas que ele estava escrevendo estavam passando por aflições. E o que Deus deu para ele? Uma experiência de uma visão da sua glória, do seu poder, dizendo para as igrejas: vocês estão passando por lutas, vamos falar delas depois. Vocês estão passando por lutas, mas Jesus está no meio delas. Cuidando de cada uma. Sabe o que acontece? Acontece que nós, muitas vezes não temos um vislumbre da glória de Jesus. Só que Jesus cuida de nós em toda a nossa dimensão. Cada detalhe da nossa vida, Ele cuida de nós. Só que nós às vezes esquecemos quem é o Jesus que nós servimos. O Jesus que nós servimos é aquele que está andando no meio da igreja. Eu tenho que fazer umas brincadeiras aqui, tá? Cuidado com o celular. É brincadeira, mas é sério, né, gente? Cuidado com o celular, cuidado com o que você faz no culto. Às vezes pessoas aproveitam o momento do culto para fazer tricô. Ou conversas, né? Eu quis dizer conversas. Então, irmãos, cuidado. Culto é local de adoração. Jesus está no meio dela. Jesus está no meio dela. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui várias passagens. Deixa eu ler para vocês aqui. Por exemplo, Zacarias fala do candelabro. Olha o que Zacarias diz lá no capítulo 4. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e 7 canos para as lâmpadas. Olha lá, ele viu candelabro. E candelabro aqui, em Zacarias, está se referindo ao segundo templo, que estava sendo reconstruído. E Zacarias estava incentivando o povo à reconstrução do segundo templo, que havia sido destruído por Nabucodonosor. E João viu o candelabro referindo-se à igreja de Jesus. Então, onde que a visão dele está baseada onde? Na palavra. Viu? Na palavra. Por isso que eu sempre falo, irmãos, Deus nos dá visão? Deus nos dá visão. Mas se a sua visão for contrária à palavra de Deus, joga fora a tua visão e fica com a palavra de Deus. Você entendeu? Vocês entenderam? Se a sua visão está dentro da palavra de Deus, aí você fica com ela. Mas se ela estiver sendo contrária à palavra de Deus, esquece, gente. Deixa a visão para lá. Fica com a palavra de Deus. É ela que vale, é ela que te dá segurança. As suas experiências precisam estar debaixo da palavra de Deus. Eu vou dizer tudo para vocês. Olha, eu vou ler para vocês mais aqui. Olha aqui.
Vou falar o que Daniel escreveu. Vou chegar para vocês. Olha o que Daniel 7 diz. Diz assim, olha. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados. E um ancião se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo. E as rodas do trono estavam em chamas. Pronto. A mesma visão. Muito parecido com o que João viu. Olha onde João está buscando as suas ideias. Olha onde João está descrevendo o Jesus dele. Ele está inventando? Não, ele está dentro da palavra de Deus. Olha com João 10. Aqui eu li para vocês Daniel 7, 9. Eu vou ler para vocês agora Daniel 10, 5 e 6. Olha o que diz, ó. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas como reflexo do bronze polido e a sua voz como o som de uma multidão. Tudo que João viu estava na palavra de Deus. Então qual é a chave para ler Apocalipse? Antigo Testamento. Nunca mais vocês esqueçam isso. Se a pessoa interpretar baseado no Antigo Testamento, ele está acertando. Se ele começar a inventar no futuro, ele vai errar. Tá? Ele vai errar. Tá bom? Existe profecia? Existe, nós vamos falar delas. Mas vocês vão ver que elas não são tão precisas como a gente acha. Né? Elas dão uma visão geral, uma visão ampla. Isso elas fazem. Mas detalhezinho, gente, está na mão de Deus. Viu? Detalhe do futuro, só Deus tem. Tá bom? Eu disse que eu ia acabar com a curiosidade de vocês depois. Eu falei. Vai até o fim do sermão assim. Vocês vão ver. Né, gente? Então, o mais importante aqui é o que João viu. É claro, gente. É claro que quando nós lemos aqui que, por exemplo, os olhos de Jesus são como chamas de fogo, é claro que não dá para negar o fato de que ele está dizendo que tudo Jesus vê. Não é isso? Não dá para dizer ao contrário. Quando a Bíblia fala que os olhos de Jesus são como chama de fogo, é que ele está vendo. E principalmente a impiedade. Porque muitas vezes fogo na Bíblia é sinal de julgamento. Então, os olhos de Jesus estão presentes em tudo. Por isso que eu digo isso para vocês, irmão. Você precisa saber quem é o Jesus que você serve. Principalmente quando você estiver só. Saiba de uma coisa quando você estiver só. Aí você fala, eu vou aproveitar para pecar, já que eu estou sozinho. Aí lembra disso daqui, ó. Lembra disso daqui, ó. Os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Ele vê até na escuridão. Ele olha tudo. Todo detalhe. Pensa nisso. E aí você, Jesus, se afasta do pecado e fica com Jesus. Viu? Diga não e fica com Jesus. Então, quando nós olhamos isso, a cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, ou seja, toda a sabedoria de Jesus. Os seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. A sua voz como a de muitas águas. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Ou seja, Jesus julga. Jesus, ele olha tudo, gente. Jesus fala assim, ó, não julgueis para vocês não serem julgados. Porque se eu julgar, eu posso errar. E muitas vezes eu erro, mas Jesus não. Jesus, quando faz um julgamento, Jesus, quando toma uma decisão, ele não erra. Então, é claro que a espada, ela tem 2 lados. Ela tem 2 lados. Ela serve também para proteger. Mas ela também serve para julgar. É o mesmo Jesus, gente. É o mesmo Jesus. Principalmente no Apocalipse, onde nós vamos ver muitas vezes o nosso Jesus como o grande juiz dessa terra. E nós vamos falar disso muitas vezes. Do grande juiz dessa terra. Irmãos, o que acontece com uma pessoa que tem uma visão tão grandiosa como essa? O que você acha que aconteceu com João? O que vocês imaginam? O que aconteceu com João depois de ter visto um Jesus tão glorioso como ele viu? Ele cai por terra porque ele não se aguenta da presença de Deus. Olha o que diz o 17. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. A gente vê essas experiências e acha que isso acontece todo dia. Não, isso aí não acontece todo dia, não. A experiência de João foi uma experiência única. Foi uma experiência de alguém que estava sofrendo. Foi uma experiência de alguém que estava escrevendo para um povo que estava sofrendo. E aí ele vê Jesus da sua grandiosidade e cai. De tanto que sentiu a presença de Deus. Quem nunca passou por gente que banaliza isso, né?
Sabe, gente, eu vou falar como fazendo parte. Uma das coisas que mais entristece é quando eu vejo a igreja do Senhor, pessoas que eu acredito que são de Deus mesmo, não estou falando que não são, não. Pessoas que são de Deus, mas por não levarem a sério a palavra de Deus, ficam banalizando as coisas. Quem lembra de uma época que todo mundo caía no espírito? Cara, todo mundo caindo, todo culto caía. Sabe? Quando nós olhamos, mas você pergunta para a pessoa, você teve essa experiência, você teve a vida de João? A pessoa passou a semana inteira pecando, aí quando chega no culto quer cair. Vai cair que estou cheio de Deus. Gente, isso é brincar com coisa de Deus. Isso é brincar, gente. Coisa de Deus é coisa séria. João, ele caiu porque ele viu a glória de Jesus. Olha a visão que ele teve para ele ter caído. Olha a vida dele. Olha o que ele estava passando. Olha a vida dele de tanto... Ele teve uma vida longa, ele já estava velho aqui, ele caiu velho já. Você não vê ele falando que ele caiu toda hora. Sabe? E isso a gente vê. Aí pessoas vão lá, falam uma coisa, a pessoa vai lá, cai. Né? Aí olha assim e fala, Jesus, que coisa feia. Que coisa feia. Né? Coisa feia. E acha que isso é espiritual. Fala, gente, isso é banalizar as coisas de Deus. Então, gente, não cai nisso não, viu? Não cai nisso não. Eu não estou dizendo que você não possa ter experiências verdadeiras com Deus. Eu não faço julgamento disso. Mas às vezes o que a gente vê é uma coisa tão banalizada que ao olhar você sabe. Você olha e fala, poxa, isso aí não é coisa séria não. Então não se brinca com as coisas de Deus, viu? Eu estou contando isso com muito temor, com muito respeito. Eu acredito que são pessoas que amam a Jesus, mas precisa aprender com Jesus e precisa crescer com Jesus. Né? Senão a gente fica vendo um monte... Paulo chama isso de criancices, né? Um monte de ação infantil dentro da igreja. É assim que eu vejo também. Então às vezes não vejo nem como maldade, mas como ações infantis de pessoas que ainda não aprenderam de verdade com Jesus. Mas hoje vocês estão aprendendo. Hoje vocês estão crescendo e vê que para João cair, teve que ter uma visão de um Cristo todo glorioso. A experiência que ele teve com Deus, que foi maior do que a experiência da transfiguração. E qual foi a primeira palavra de Jesus para João? Depois ele vai falar, até o capítulo 2, ele vai começar a falar, Jesus vai começar a falar com ele aqui, e vai terminar lá no capítulo 3, quando Jesus começar a falar das igrejas. O próximo sermão nós vamos falar da igreja de Éfeso. Mas olha o que ele viu, olha o que Jesus fala para ele. A primeira palavra de Jesus. Gente, vocês vão ficar impressionados. Quando ouvi, caí a seus pés, como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Essa é a primeira palavra de Jesus. Não tenha medo. E olha que ele estava no exílio. E olha que ele já era um senhor de idade. E hoje, olha que as igrejas que ele ia escrever estava passando por lutas e dificuldades, e ainda assim, o Jesus que andou no meio dos candelabros disse para ele, e ele havia caído, e Jesus toca nele e fala, não tenha medo. Irmãos, esse é o Jesus que nós servimos. O João que escreveu o Apocalipse, que às vezes as pessoas têm medo de ler, é o mesmo João que ouviu de Jesus. Não tenha medo. Essa é a mensagem de Jesus para a sua igreja. Não tenha medo. Mas Jesus, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Não tenha medo. Jesus, eu estou desempregado. Não tenha medo. Jesus, eu estou doente. Não tenha medo. Jesus, eu estou passando por lutas. Não tenha medo. É a mensagem de Jesus para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, meus irmãos. Confia. Confia. Confia em Jesus. E aí ele fala por quê? Sabe por que ele falou para não ter medo? Olha o que ele vai dizer. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Sabe quem é o Jesus que você serve? É o Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. E sabe o que ele disse? Falou, João, as igrejas que você vai escrever, elas estão passando por lutas e dificuldades. Você está aí. Você está aí no exílio, mas não tenha medo. Sabe por quê? Porque quem tem a autoridade sobre a morte sou eu. Quem tem a chave da morte é Jesus. Não é o inferno que decide o que vai acontecer na vida de quem é de Jesus, não, gente. O inferno não tem esse poder, não.
O diabo não tem esse poder, as trevas não têm poder. É Jesus que tem as chaves da morte e do Hades na sua mão. A autoridade está com Ele. Quem toma a decisão final é Ele. Quem decide sobre a sua vida é Ele. É Ele que decide. Não é luta, não é doença, não é desemprego, não é desânimo, não é dificuldade, não é incompreensão. Nada disso decide quem você é. Quem decide é Jesus. Jesus tem as chaves da morte e do Hades na sua mão. João, não tenha medo, não tenha medo. Eu estou vivo para todos sempre. Não tenha medo. Eu tenho a autoridade sobre tudo, sobre a morte. Quando Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte para todos sempre, gente, todos sempre. A morte não tem palavra final na vida de ninguém, quem tem é Jesus. E aí, para a gente concluir, Jesus mais uma vez fala, escreve as coisas que você está vendo, as coisas que estão presentes, as coisas que vão acontecer, aquilo que já aconteceu, aquilo que vai acontecer, aquilo que você está vendo, escreve tudo. E foi isso que João fez. O Apocalipse, gente, tem passado, presente e futuro, tá bom? No Apocalipse tem passado, presente e futuro, em todo Apocalipse. Então, essa é a dificuldade do Apocalipse que nós vamos estar explanando para vocês. E agora, gente, olha o que ele diz. E este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e os 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Os irmãos podem vir para o Ministério de Louvor, para cantar um louvor. Então, irmãos, os candelabros são as igrejas. Mas quem são os anjos das igrejas? São as estrelas. E agora eu vou contar uma coisa para vocês. Quem são os anjos? Os anjos são os pastores. Não, meus irmãos, os anjos não são os pastores. Se você entendeu assim, nós aprendemos errado. Não existe nenhum lugar da Bíblia, em que os anjos são confundidos com pessoas. Apocalipse tem anjos do início ao fim. Em todas as passagens do Apocalipse que está escrito anjo, é ser celestial. Então quem é o anjo aqui? Ser celestial. Porque senão a gente vai mudar a interpretação só de um. Aí fica estranho. Se João está falando de anjos, e sempre que ele fala de anjos, ele está falando de seres celestiais, então anjo aqui é um ser celestial. Então quem são os anjos? São os anjos mesmo. Quem são os anjos das igrejas? São os anjos das igrejas. E aí que eu quero dizer para vocês agora, e vocês nunca mais esqueçam. A igreja de Jesus é uma igreja que nós estamos aqui reunidos na presença dEle. Viu? Isso é igreja. Só que a igreja de Jesus não tem só dimensão terrena. A igreja de Jesus tem dimensão celestial. E quem é que te representa lá no céu? O anjo. O anjo do Senhor. Todas as igrejas têm anjos ao seu redor. Todas as igrejas têm anjos que cuidam delas. Todas as igrejas têm anjos que a representam diante de Deus. Quando a Bíblia fala da oração dos santos, a gente vai ler em Apocalipse, fala que o anjo pega a oração como incenso e leva para Deus. E é anjo celestial que faz isso. Quando você ora, quando você adora, quando você busca a presença de Deus, quando você cultua de todo o teu coração, tem anjos do Senhor te observando. Amém. Viu? Essa é a dimensão celestial da igreja. Irmãos, é por isso que igreja é coisa séria. Viu? Não se brinca com igreja. Tá? Não se brinca. Igreja, irmãos, ela tem toda a sua dimensão terrena, onde a gente passa por luta, onde a gente sofre. Mas a igreja, irmãos, está cuidada pelos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor nos representam diante de Deus. Todas as igrejas, a nossa aqui, a Igreja Batista de Jardim Magem, tem anjos do Senhor cuidando dela. São o anjo da igreja de Jardim Magem. Viu? O anjo da igreja de Jardim Magem. Nós temos o anjo das igrejas batistas, nós temos os anjos das igrejas pentecostais, nós temos os anjos das igrejas reformadas, né? Nós temos anjos em todas as igrejas sérias. Então sabe onde você está aqui? Você está aqui no local humano, porque tem paredes, tudo humano. Mas se você adorar a Jesus de todo o teu coração, você vai ter um vislumbre do céu. Irmãos, você quer saber o que é ter uma vida de experiência com Deus? Enche a tua presença, o teu coração e a tua vida, somente no culto, na adoração e na oração, com o seu coração concentrado em Deus. Concentrado em Deus. E você vai ter um vislumbre da parte celestial, que é a igreja de Jesus.
que é a igreja de Jesus, viu? Esquece os seus problemas toda vez que você estiver no culto e concentra-se em Jesus, que Ele vai cuidar de você. Viu? Tem anjos do Senhor olhando a nossa vida. Tem anjos do Senhor cuidando de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ajude sempre e sempre. Pode louvar ao Senhor.